Olá, boa tarde para vocês aí no Brasil. São 5 para as 11 aqui da noite em Israel, 5 para as 5 aí da tarde no Brasil. Bem, nós resolvemos montar um estúdio improvisado aqui na cidade de Ashkelon, no sul de Israel, para que a gente pudesse passar as informações para vocês a respeito do que está acontecendo aqui. E o objetivo dessa live é justamente interagir com vocês a respeito desse cenário. Meu nome é Cláudia Mônica, sou jornalista, sou da TV Ezra Brasil e programa Shalom Brasil, e a partir de agora somos eu e vocês. Tá? Muitas pessoas me perguntam, né? Eu recebo muitas perguntas do Brasil, como é que está aí, como é que as pessoas se protegem, realmente é possível se proteger, qual é o maior risco durante esses lançamentos de mísseis? Bem, isso é uma questão muito complexa, mas existem alguns quesitos de segurança que a gente procura seguir. Por exemplo, ao soar a sirene, né, que é uma forma de avisar a população que precisa se abrigar. Quando a gente está andando na rua, a gente procura abrigos, né? Se a gente estiver dirigindo, a gente tem que sair do carro e se jogar em algum lugar, no chão de preferência, mas um pouco mais distante do veículo, porque dependendo de onde o míssil cair, os estilhaços causam ferimentos que podem até ser fatais. Em casas e apartamentos também existem algumas formas da gente se manter seguro, como alguns cômodos que têm os chamados bunkers, cujas as paredes, as janelas, elas são mais reforçadas. Então, quando toca a sirene, em cada cidade do país existe esse sistema de alarme, né? Então, quando toca a sirene, a primeira providência que a gente toma é correr para esses cômodos de reforço de concreto, não só as paredes, mas como porta e janelas também. Para os apartamentos que ainda não têm esse bunker, os apartamentos mais antigos, o recomendável é que as pessoas corram para os corredores dos edifícios, de preferência embaixo da escada. Por quê? Porque o impacto do míssil no chão, no solo, é muito forte. E isso faz com que estremeça mesmo algumas bases concretas e estilhaços, principalmente. Não é aconselhável que a gente fique dentro de casa, porque esses estilhaços podem danificar as janelas, podem atravessar o vidro das janelas e atingir as pessoas no interior das residências. Então, essas são algumas das medidas, né? Então, em relação ao que vem acontecendo, hoje, por exemplo, eu vou citar alguns fatos que me chamaram muito a atenção, como, por exemplo, o grupo terrorista Hamas. Ele teve como alvo hoje o funeral de uma criança de 5 anos que morreu na última quarta-feira na cidade de Sderot. Um míssil foi lançado na cidade, foi muito próximo à casa dele e, claro, uma criança, ele não resistiu, acabou não resistindo. Também, hoje, na fronteira do Líbano com Israel, os militares das forças de segurança daqui, eles fizeram alguns disparos de tanque, uns disparos de alerta, porque alguns libaneses conseguiram danificar as cercas, eles atearam fogo naquela área ali onde eles atravessaram e ainda hastearam uma bandeira do Hamas, né? Então, eles, diante desses disparos de alerta, eles acabaram fugindo. Um outro fato também é que as forças de defesa de Israel, o exército de Israel, fez um anúncio ontem para a imprensa, tanto a imprensa local como internacional, dizendo que os tanques estariam prestes a entrar em Gaza. Né? Ou seja, seria iniciado assim um contra-ataque terrestre. Então, isso na verdade acabou sendo uma estratégia do exército, porque provavelmente em Gaza eles também acompanham noticiários. E o que os terroristas fizeram? Eles procuraram se abrigar nos túneis subterrâneos. Esses túneis servem tanto para que eles se protejam, né, como também guardar o equipamento deles, munição, arma. E o que, na verdade, o Exército fez foi usar cerca de 160 caças que dispararam 450 mísseis
e destruíram esses túneis subterrâneos deles. Então vocês podem imaginar que esses túneis acabaram servindo como cemitérios, né? Então, foi uma estratégia muito interessante para nós jornalistas. Isso aqui é uma coisa séria, é uma coisa que chega a ser trágica também, mas que é muito enriquecedor vendo essas coisas. É uma coisa assim, a sensação que eu tenho é que eu estou dentro de um filme. É claro, mas algumas pessoas me perguntam, você não tem medo, Cláudia, Mônica? Claro que eu tenho medo, porque o medo, ele é inerente a todo ser humano, só que quando a gente trabalha com esse tipo de situação que mexe com a adrenalina da gente, o medo acaba ficando em segundo plano, né? E a ânsia de informar, a ânsia de passar o que de fato acontece, a gente tem que ir para o olho do furacão, né, para poder passar as informações. Então, assim, a responsabilidade, a paixão pelo que está se fazendo, embora os riscos sejam muito grandes e iminentes também, o medo fica em segundo lugar. É claro que o medo faz com que a gente também procure se defender, né? Então, por isso a gente está indo para alguns lugares, mostrando, vendo, analisando, questionando, perguntando. Antes de tudo, a gente precisa se informar de uma forma isenta, imparcial a respeito do que realmente vem acontecendo aqui, né? Uma outra coisa que eu também considerei muito interessante, eu sinceramente, enquanto eu vivi no Brasil, eu não tinha noção do poderio bélico desses grupos terroristas, né? Eu achava que fosse uma coisa muito com um curto espaço de tempo, né? Com uma duração muito limitada. E chegando aqui, eu confesso que há quase 3 anos aqui eu via os noticiários, vejo os noticiários todos os dias, e essa região sul de Israel é uma região muito delicada, porque é a região mais próxima da faixa de Gaza. Então, para eles é muito fácil fazer os disparos. Então, eu sempre achei que a possibilidade desses disparos, desses ataques se limitarem à região sul de Israel fosse praticamente uma regra, né? Então me surpreendeu pelo nível de alcance que esses mísseis vêm apresentando. Eu moro na região central de Israel e lá a gente já teve 3 sirenes, né? 3 sirenes em 3 dias. Então, isso é uma coisa que realmente mexe com a gente. Dizer que a gente dorme, mesmo quando não tem a sirene, porque a sirene tocou, em 2 dias tocou durante a madrugada e ontem tocou no meio do dia, mas foi uma vez só. É muito comum as sirenes tocarem durante a madrugada. Por quê? Porque os terroristas dormem, né, durante o dia, ao que tudo indica, eles dormem durante o dia e os ataques começam ao anoitecer, porque a população fica mais concentrada em casa, e para causar o impacto psicológico, emocional também nas pessoas. A gente vê hoje as ruas de Tel Aviv, as ruas de várias cidades estão praticamente desertas. As pessoas realmente estão assim num clima de muita tensão, de muita apreensão, porque na verdade ninguém esperava que tudo isso fosse se estender da forma como vem ocorrendo. Então, um outro fato que eu destaquei para falar para vocês é a respeito de um míssil de 250 quilômetros de alcance. Na verdade, esse míssil vem sendo considerado a menina dos olhos dos terroristas, tanto do Hamas quanto do Jihad Islâmica. Por quê? Porque com esse longo alcance, né, de 250 quilômetros, o míssil pode atingir qualquer cidade do país.
qualquer cidade do país. E um fato interessante é que esse míssil é uma espécie, para eles, né, é uma espécie de homenagem a um terrorista do grupo deles que foi assassinado, foi morto durante um contra-ataque de Israel em 1996, quando dezenas e dezenas de israelenses foram mortos durante conflitos entre Hamas e Israel. Né? E esse foguete foi feito, esse míssil foi feito em homenagem a esse terrorista que foi morto em 1996, porque ele era um dos idealizadores e era ele quem produzia também os mísseis que atacavam aqui o país, tá? Então, daqui a pouco, a gente vai mostrar para vocês vários vídeos que nós fizemos ao longo do dia de hoje. Tem algumas imagens que vocês vão ficar impressionados em relação a forma de como Israel se prepara, né, para um contra-ataque, e vocês vão poder acompanhar através da TV Isra no Facebook e no YouTube. E não se esqueçam que no domingo, a partir de 9 horas da manhã, a gente vai estar exibindo uma matéria exclusiva para vocês, que nós preparamos essa semana com muito carinho, com muita garra, com muita vontade, explicando. A gente tem imagens maravilhosas, mas o nosso grande objetivo nessa reportagem foi mostrar para vocês como tudo começou, o que desencadeou. Essa animosidade entre árabes e judeus é uma coisa muito antiga, né? Então existe essa rivalidade, né? Se é que eu posso chamar assim, há muitos e muitos anos. Então é como se fosse um barril de pólvora. É um barril de pólvora. Basta acontecer uma situação simples, né? Uma situação que a gente pode chamar de uma situação boba, sem importância, para que esse barril de pólvora exploda. E por incrível que pareça, foi a partir de uma coisa muito simples que desencadeou todo esse conflito. E no sábado à noite, essa matéria vai estar sendo exibida no programa Shalom Brasil. Então vocês não podem perder e a qualquer momento a gente volta. É só para não esquecer, esse programa Shalom Brasil é na TV aberta de São Paulo. Tá bom? Então a gente volta com mais informações. Se vocês tiverem perguntas, mandem pra gente. As pessoas têm muita curiosidade e uma coisa que me chama muita atenção também é o preconceito que as pessoas têm de que Israel vive sob fogo cruzado o tempo todo. É claro que quando a gente acompanha pela mídia no Brasil, e até mesmo com correspondentes internacionais, a gente fica com a ideia de que Israel vive sob fogo cruzado, quando não é assim. Israel é um país extremamente seguro, tem um sistema de segurança que é muito eficiente. Para vocês terem uma ideia, os céus de Israel vivem sob observação 24 horas por dia, são 2 caças que se revezam a todo momento. E eu estou recebendo uma informação aqui, é que Jerusalém teria sido atacada agora há poucos instantes, né? Vocês veem, Jerusalém não é tão próximo a Gaza e já teria sido atacada. A gente vai confirmar essa informação. E daqui, eu tô conseguindo captar daqui alguns estrondos. Esses estrondos significam que o sistema de segurança de Israel, que são os chamados Iron Domes, que servem como o seguinte, que são como raquetes que bloqueiam os foguetes ainda no céu. Isso aí é uma coisa muito interessante que me chamou muita atenção. E de todos esses mísseis que foram lançados de Gaza aqui para Israel, que foram cerca de 2.000 mísseis de segunda-feira para cá, esse sistema de segurança já conseguiu interceptar de 85% a 90% deles, né? E mesmo assim, em alguns lugares foram
foram atingidos por mísseis. Mais de 85% a 90% já é um número muito significativo. Então, gente, a gente vai se encontrar numa próxima live. Fique ligado, não deixe de assistir aos nossos próximos vídeos, tá bom? Que vão ser veiculados na TV Israel Brasil, no Facebook e no YouTube também. Os nossos vídeos, mas a matéria, além disso, além da TV Israel Brasil, no YouTube, no Facebook, também vai para o programa Shalom Brasil no sábado, tá bom? Então, até a próxima. Eu aguardo vocês.